Esta primeira semana de setembro está nos dando a oportunidade de ver como a história se repete, né? Aquela história famosa, né, do texto O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Karl Marx, né? Que a história acontece, como tragédia se repete como farsa. No Brasil, a história pode começar à esquerda e terminar à direita ou vice-versa. A história começa, no caso da Vaza Jato, na esquerda. E eu vou contar o que é que aconteceu nessa primeira semana de setembro para você entender por que ela merece um comentário aqui. A Vaza Jato foi criada em 2019 por um americano chamado Glenn Greenwald, que mostrou que tinha um excelente contato com o Lula na cadeia, na Polícia Federal em Curitiba, e ele mostrou que o juiz Sérgio Moro e os promotores chefiados por Deltan Dallagnol tinham contatos por baixo do pano que prejudicavam o réu. Isso era contra a lei, como também foi contra a lei apresentar, como foi apresentado publicamente, o conteúdo dos telefones de autoridades roubados, porque o crime não pode originar uma prova, né? Pois é, então é o seguinte, o certo é que valeu, o Sérgio Moro teve que sair da vara e se elegeu senador, o Deltan foi expulso do Ministério Público, e agora aparece o Deltan e o Sérgio Moro falando de uma nova Vaza Jato. A Vaza Jato foi instituída pelo site Metrópolis. O site Metrópolis publicou uma reportagem no dia 23 de agosto, né, contendo informação importante de que um grupo de empresários tentou dar um golpe para evitar que Lula, que ganhou a eleição em 2022, tomasse posse em 2023. Isso, evidentemente, é normal. Só que um ex-assessor de Alexandre de Moraes mostrou que foram forjadas as datas de acesso para que o Alexandre se permitisse dar como uma informação dada por essa reportagem a origem da sua investigação. Então, o Talhaferro garante que, na verdade, a operação foi desencadeada nos dias 26, 27 e 28, e não no dia 23, como tinha sido comunicado oficialmente, porque a reunião dos empresários, a publicação da reportagem sobre a reunião dos empresários se deu no dia 22. Né? Isso provocou um grande rebuliço e num desleixo, num deslize que pode ser também até por excesso de empáfia, o Alexandre de Moraes se esqueceu de impedir o embarque do Eduardo Talhaferro, que hoje está na Itália, a salvo da perseguição do seu ex-chefe. Só que o Alexandre já tomou as providências. Ele já disse que não aconteceu nada daquilo, que era tudo mentira, e que ele, com a ajuda do Paulo Gonet, como sempre, está processando o Talhaferro. O Talhaferro não pode ser processado porque está na Itália, mas aí o que é que o Alexandre fez, o que é que o Gonet fez, pediu ao Itamaraty, que o Itamaraty solicitasse à Itália a extradição de Talhaferro. Estamos nesse pé, mas agora aconteceram duas novidades. A primeira novidade é que os jornais que não publicavam nada, tudo só saía na Metrópolis, antagonista nas redes sociais, começaram a publicar a notícia da Vaza Jato 2, da Vaza Jato Toga 2. Né? Aí saíram, na primeira semana de setembro, notícias, inclusive, de que o Eduardo Talhaferro já avisou que mandou o material que ele tem para os americanos engrossarem a acusação contra Alexandre de Moraes
na aplicação das sanções da Lei Magnitsky. É rolo grande, meus amigos. E está, mais uma vez, de volta aí um vazamento de segredos do nosso judiciário. Então, caso esses vazamentos estejam corretos, um judiciário que está merecendo uma verdadeira lavagem, né? Uma verdadeira publicação de muita coisa muito suspeita que acontece por lá. O certo é que estamos nesse pé. E agora eu resolvi fazer esse comentário. Por quê? Porque, enfim, a imprensa, né, os jornais, as emissoras de rádio, as televisões, entraram a reboque das redes sociais. E aí eu fico pensando, será que é por isso que o Alexandre de Moraes e o pessoal do Supremo têm tanta sede nas redes sociais e nem tem tanta sede assim nos meios oficiais de comunicação? Eu, como velho jornalista aposentado, né, e que peço a você que dê um like nesse vídeo, se você gostar. Se não for inscrito no meu canal José Neumann e Pinto, se inscreva e dê o like, porque estou aqui trazendo uma confissão de jornalista, né? De jornalista que não entra nessas tramóias, né? Bom, entrou também na tramóia foi o outro ex-assessor de Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, e então a vaza-toga engrossou, né? É isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!